Gálatas, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho, somente em si mesmo, e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo para as igrejas da região da Galácia. Portanto, ele está escrevendo para várias igrejas. Essas igrejas são as igrejas que ele e Barnabé plantaram como produto da evangelização, e está registrado nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, ao ler Atos 13 e 14, lá estão todas as cidades, uma por uma, visitadas, evangelizadas, igrejas plantadas, e agora Paulo escreve aos Gálatas, as igrejas da região da Galácia, que estão nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Após a saída dos apóstolos, um grupo de judaizantes infiltraram-se, ensinando que a salvação, para de fato sermos aceitos por Deus e salvos, era necessário guardar o sábado, a circuncisão, voltar a se submeter ao jugo da lei. E o apóstolo Paulo combate com veemência essa distorção do evangelho. Isso é outro evangelho, portanto não é evangelho de modo algum, e é um desvio não apenas de uma doutrina, mas do próprio Deus. O que Gálatas ensina é, quando você se desvia da sã doutrina, você não está se desviando apenas de uma ideia, de uma teoria, você está se desviando de Deus, porque se você rompe com a verdade de Deus e o evangelho de Deus, você rompe com Deus, você rompe com Jesus Cristo. E agora ele está nas últimas palavras, as últimas exortações, que são mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Qual é a primeira ordem dada pelo apóstolo Paulo para finalizar a carta? Restaurai. Esse é o mandamento. O verbo está no modo imperativo, no tempo presente, indicando continuidade. Não podemos parar. É uma ordem para ser obedecida continuamente, sem interrupção. É uma ordem. Qual é a ordem? Restaurai. A quem? O apóstolo diz, se algum irmão, alguém, seja homem ou mulher, for pego com a boca na botija, surpreendido, exatamente como aquela mulher, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, ela foi flagrada no próprio ato do adultério, e pega. Se algum irmão ou irmã for surpreendido, mentindo, roubando, adulterando, enganando, se corrompendo, viciando,
e etc., o apóstolo não menciona o pecado. Todo e qualquer tipo de pecado, ele foi surpreendido. Qual é o dever de quem surpreendeu? Pegar o celular, pastor, pegar o grupo de WhatsApp, pessoal, flagrei essa pessoa aqui. Esse é o dever, espalhar o escândalo, divulgar o que é particular, é tornar público o que é privado, é expor as pessoas à vergonha, à humilhação, ou é dizer, não tenho nada com isso. Cada um prestará contas de si a Deus. Aquela pessoa vive sua vida, aquela irmã vive sua vida, eu vivo a minha. Problema dele com Deus, problema dela com Deus. Não vou me meter, eu sigo o meu caminho, cada um segue o seu. Ou procurar aquele irmão e irmã, dedo no nariz e dizer, crápula, hipócrita, falso, humilhar, espizinhar, tripudiar aquele irmão que foi flagrado, pecando. A palavra é transgressão, o que dá a ideia de ter ultrapassado um limite. E como Paulo diz, andai no Espírito, para dizer que o Espírito é o caminho onde eu ando, Cristo é o caminho. A transgressão é andar, é se desviar de Cristo e do Espírito, do caminho. Qual é o dever dos espirituais? Porque uma coisa é eu me considerar um homem espiritual. Uma coisa é eu alardear, sou um homem de Deus. Outra coisa é ser. Há pessoas que aparentam espiritualidade pelo vocabulário, pelo modo como se expressa do louvor, mas não há espiritualidade genuína. O que é que deve ser feito? Vós, que sois espirituais, cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, cristãos espirituais, quando surpreendem uma irmã no pecado, não tornam público, não promovem o escândalo, não humilham, não tripudiam, ou desprezam e dizem, não tenho nada a ver com isso. Respondem para Deus de maneira mal criada, como Caim disse, por acaso eu sou babá do meu irmão? Por acaso eu sou guardador? O que é que eu tenho a ver com a vida dele? O Senhor está cobrando de mim? A resposta é, eu sou responsável sim. Por isso Paulo começa dizendo, irmãos, será que você tem uma irmã, um irmão, que está fazendo uma coisa errada, você ama aquela sua irmã de sangue, seu irmão, você está vendo que aquele irmão vai destruir o casamento dele, a vida dele, você não vai procurá-lo? Se você deixar seu irmão assim, você não o ama. Porque quem ama se preocupa. Quem ama zela, quem ama cuida, quem ama adverte, quem ama repreende. Você vai procurar o seu irmão e vai dizer, irmão, para com isso. Você vai destruir sua vida, sua reputação. Irmão, para, não é assim, é família. Por isso Paulo diz, irmãos, para dizer que se é um alto privilégio pertencer e ser membro de uma família, todo privilégio implica em responsabilidade. E eu não posso dizer, não tenho nada a ver com ninguém, ninguém tem nada a ver comigo. Isso é satânico, isso é carnal. Eu tenho tudo a ver com você, você tem tudo a ver comigo. Imagine que esse dedo aqui está inflamado, infeccionado, e o dedo diga, corpo, membros do corpo, vocês não têm nada a ver comigo, se metam com a saúde de vocês. Esse dedo inflamado, um dente inflamado, pode gerar uma morte, uma infecção generalizada. Nós somos igreja, nós somos corpo, irmãos. Então, o que é que pessoas espirituais fazem quando flagram, surpreendem um irmão, uma irmã no pecado? Deveis restaurar. O verbo é restaurai. Esta palavra é usada em
no Evangelho de Marcos para descrever o consertar das redes. A palavra também era usada para descrever quando os médicos pegavam um osso quebrado e eles colocavam o osso direitinho para colar e enfaixava. É corrigir, é restaurar, é consertar, é fazer voltar ao que era antes. Já viram uma fachada de um prédio que pertence a um centro tombado histórico, que foi restaurado, voltou a ser o que era? Restaurai. Esse é o nosso dever. Como? Com arrogância, olhando de cima para baixo, pecador miserável, eu não sou como você. Ó Deus, veja, eu não sou como esse irmão que está fazendo isso. Eu sou espiritual. É assim, com soberba? É verdade que é muito difícil ver alguém pecar e abordar a pessoa, porque, via de regra, as pessoas são soberbas, presunçosas, orgulhosas, prepotentes, e elas dizem, cuide da sua vida, ou reagem com agressividade. E muitos não se aproximam de pessoas em pecado por isso, porque temem esse tipo de reação. E também porque há pessoas que tripudiam das outras. Então o apóstolo diz, faça isso com espírito de humildade, amabilidade, gentileza, mansidão. A palavra grega é traduzida por gentileza em outros textos, amabilidade no fruto do Espírito, já aqui em Gálatas 5, e mansidão. Então, pessoas espirituais não deixam para lá. Pessoas espirituais abordam o irmão, a irmã, pega em flagrante, surpreendida no pecado, e de modo manso, amável, gentil e humilde, diz, irmão, e faz isso com lágrimas nos olhos, não faça isso. Irmã, corrija isso. Você está mentindo aqui. Eu presenciei. Eu vi que não foi assim, você está mentindo para denigrir a imagem daquela outra irmã. Não faz isso. O que você está dizendo é uma calúnia. Olha, você está fazendo um negócio sujo, você está enganando. Então, fale, repreenda sim, mas com humildade. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, cuida de ti mesmo. Ah, sim, cuida de ti mesmo. Sabe por quê? Para que não sejas tentado também. O apóstolo está deixando claro que esse irmão que foi surpreendido no pecado, primeiro ele foi tentado, depois ele caiu. Então, o que precede a queda é a tentação. E porque ele não se fortaleceu, não orou, não jejuou, não procurou ajuda da igreja, ele caiu. E o apóstolo está dizendo, cuida de ti mesmo, bota as tuas barbas de molho, aquele que está aí de pé, não caia, tome cuidado para não cair, cuida da tua vida espiritual, porque se você não orar, não jejuar, não se alimentar da palavra, se você deixar de congregar e de seguir a Cristo, você também vai enfraquecer, você vai fazer como ele ou como ela, ou talvez fará pior. Então, cuida de ti mesmo. É o segundo mandamento. Cuida da tua vida espiritual, para você não fazer isso. Agora, meus irmãos, o terceiro mandamento, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. O verbo está no modo imperativo de novo. No tempo presente, que indica continuidade, ininterruptamente. Levai, hoje e sempre, os fardos. A palavra fardo traduz uma palavra grega que dá a ideia de um peso, de algo muito pesado, algo insuportável, algo que uma pessoa não dá conta sozinha de levar. Então, levai os fardos uns dos outros. Essa é a ordem. Qual é o pressuposto dessa ordem? Se nós somos ordenados a levar os fardos uns dos outros, qual é o pressuposto?
Todos temos fardos. Será que tem alguém aqui que não tem fardo? Que não tem problema? Que não tem tribulação? Será? Todos temos. O segundo pressuposto é: Deus não quer que você carregue o seu fardo sozinho. Igreja tem uma missão para cumprir. Via de regra, as pessoas reduzem a missão da igreja a ganhar almas para Cristo. E elas esquecem que viver em união e em comunhão é tão missão, é tão dever da igreja quanto evangelizar. É por isso que nós estamos tão preocupados em ganhar outros para Cristo. Aqueles que são batizados chegam na igreja e o que é que eles encontram? Fofoca, maledicência, pessoas desunidas, irmãos que não se gostam, que não se falam, que se odeiam, que não entenderam que quem chegar aqui precisa encontrar aqui o Evangelho sendo vivido. Eu prego que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. É também para nos salvar, porque nós somos, por natureza, beligerantes, nós gostamos de conflito, nós somos de criar caso, nós somos assim, por tudo e por nada. Nós somos capazes de romper boas amizades, nós somos assim, a nossa natureza é bélica, o ser humano é um ser litigioso, por natureza, é assim que o ser humano é. Uma das evidências do pecado é essa capacidade terrível que temos de viver mal uns com os outros, em casa, na igreja e etc. Então levai as cargas uns dos outros. Deus não quer que levemos as nossas cargas sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos. Teve um irmão, líder, que confessou para o seu outro colega pastor que ele estava viciado em pornografia. E então eles combinaram, ele pediu ajuda. E eles instalaram um software que tudo quanto aquele pastor no seu computador acessasse na internet, ele veria no dele. E assim ele foi monitorado. Ele estava sendo monitorado porque ele pediu ajuda. Era uma carga que ele não estava dando conta. Ele pediu ajuda. Levai as cargas uns dos outros. Isso é o cumprimento do primeiro versículo. Se eu vejo um irmão pego em flagrante adultério, eu posso ajudá-lo. Irmão, deixa eu te ajudar. Vamos orar junto toda semana. Você está viciado, então final de semana, vem passar o final de semana comigo, para você não passar o final de semana com aqueles amigos que vão levar você para beber, para usar droga. Levai as cargas uns dos outros. Você está enfrentando um problema conjugal? Bem, nós não gostamos de abrir a nossa vida e temos razões, porque há pessoas, irmãos, imaturas, que nos darão conselhos. Para a desgraça de alguns reis, suas próprias mães foram suas conselheiras. A Bíblia diz isso, que para a desgraça de alguns reis, eles deram ouvidos aos conselhos de suas próprias mães. Então, cuidado com os conselhos. Mas é melhor você pedir ajuda. Há um casal que você percebe que é espiritual, que é íntegro, que tem uma vida conjugal sólida, estruturada, para te ajudar. Antes que você chegue naquele ponto que você não suporte mais. E aí vem o divórcio. Então levai as cargas uns dos outros. Você não vai dizer, está enfrentando problema, né? Você não ama Cristo, a sua esposa como Cristo amou. Eu amo, por isso você não vai esnobar, porque você é pecador, igual a ele, igual a ela. Então nós devemos levar. Nós não temos que ter vergonha de dizer, me ajuda, não dou conta desse pecado. Estou precisando de ajuda.
Não estou dando conta dessa dor que eu estou vivendo, é uma decepção profunda com meu filho, com a minha filha. Eu estou vivendo essa situação de traição que tanto está me machucando. Aquele irmão que eu tanto amo, ele foi desonesto comigo, foi falso comigo, eu estou sofrendo, me ajuda. Então, nós temos que nos ajudar a levar os fardos uns dos outros. Todos temos fardos, todos. Deus não quer que você se isole, que você se torne uma ilha, que você seja sozinho. A igreja foi feita, a missão da igreja é viver em comunhão. E uma igreja espiritual que tem comunhão, ela se ajuda mutuamente, com mansidão e humildade. Ninguém despreza ninguém, ninguém esnoba ninguém, porque eu sou forte nessa área e tu é fraco, eu vou te esnobar, mas tem área que tu é fraco e eu sou forte. Todo mundo tem áreas vulneráveis. Cada um de nós, irmãos, passa por dificuldades. E assim, ou seja, levando os fardos uns dos outros, estareis cumprindo a lei de Cristo. É interessante porque o apóstolo Paulo fala da lei de Cristo. Mas se nós lermos os evangelhos, veremos Jesus dizendo que os fariseus pegaram a lei de Deus e todas as regrinhas deles ao redor desta lei, e eles formaram fardos pesados e difíceis de carregar, e colocaram sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem sequer com o dedo tocam. É o legalismo, é o farisaísmo, quando nós criamos muitas regras e queremos colocar tantas regras e as pessoas ficam com aquele fardo de tantas regras. Nós não devemos ter sobre nós regras, nós temos Cristo, uma pessoa. O legalismo é submeter-se a regras e a códigos, mas a fé cristã não é compromisso com um código, é com Cristo e com a palavra de Cristo e os mandamentos de Cristo. Então o código de Cristo, ele não é penoso para nós e não é um fardo, porque é o código, a lei daquele a quem nós amamos. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas 5,14, toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós levarmos os fardos uns dos outros, nós cumpriremos a lei de Cristo. Paulo está reprovando e advertindo a igreja da Galácia, porque eles estavam voltando de novo a se submeter à lei. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Que jugo é esse? Irmãos, a lei de Deus é maravilhosa, mas quando vista do ponto de vista, da perspectiva da salvação, ela é um jugo de escravidão. Porque se você obedecer 9 mandamentos, mas se você desobedecer um, você não é culpado de ter transgredido um mandamento de Deus. Você é culpado de ter transgredido a totalidade da lei de Deus. Querer se salvar, querer ser recebido, aceito, declarado por Deus inocente, com base em nossa obediência à lei de Deus, é um fardo. Lutero queria se salvar obedecendo à lei de Deus, e ele entrou em pânico, ele entrou em desespero. Qualquer pensamento viu que ele tinha, ele corria para o confessor, e o confessor dizia: já não aguento mais, Lutero, todo dia, toda hora você é aqui, faz alguma coisa grave para você vir aqui, porque ele queria se salvar pela sua obediência à lei moral de Deus.
Desse ponto de vista, a lei é um jugo, é um fardo de escravidão, porque ninguém consegue. E Paulo está dizendo, se você voltar a se circuncidar, porque se você não for circuncidado, você não será salvo. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Você é obrigado a cumprir toda a lei, e não apenas esses 2 rituais. Então não voltem para debaixo do jugo de servidão. E ele faz esse trocadilho, bem evidente na língua original, dizendo, levem os fardos, mas não se esqueçam de uma coisa. Jesus disse, vinde a mim, todos vós, quem? Os que estáis cansados e sobrecarregados, fardos, eu vos aliviarei. E ele diz, tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Qual é o fardo? O jugo é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei do amor. Quem ama, cumpre a totalidade da lei. Quem leva os fardos uns dos outros, cumpre a lei de Cristo. Você, criança, junior, adolescente, talvez jovem, entre aspas, é um fardo para os pais. Vocês dão trabalho, gasta-se muito dinheiro com escola, inglês, esporte, língua estrangeira, viagens, roupas, tudo. Aí os pais aposentam, tirando alguns privilegiados que conseguem aposentar com o que ganham durante a vida, a maioria não. O padrão de vida dos pais vai lá para baixo. Aí os filhos dizem, o fardo do meu pai, o fardo da minha mãe. Agora o pai e a mãe é peso, pesado. Os filhos brigam, é você, não eu. Um empurra para o outro, não quer levar o fardo. Irmãos, levai os fardos. Talvez você diga, pastor, eu já tenho muitos problemas. Eu já tenho de sobra os meus fardos. Que estrutura e condições eu tenho de me oferecer para aquele irmão, para aquela irmã, para ajudá-la a levar o fardo dela? Talvez você retruque no seu coração e eu ao ler as Escrituras. Mas a palavra de Deus diz que é assim. Você encontra Jesus no jardim do Getsêmani. Ele selecionou 3 dentre os 11, porque Judas já tinha dado no pé. E ele disse, ficai aqui e vigiai comigo, fica perto de mim. E ele se distanciou um pouco mais desses 3. Quando ele voltou, ele disse, nem por uma hora pudestes vigiar comigo. Jesus era humano, ele queria gente perto dele. Naquele momento terrível, ele queria companhia, ele não queria ficar só. Paulo estava arrasado, e ele disse que Deus, através da chegada de Tito, revigorou o seu ânimo, através de Tito. Deus usou Tito para o apóstolo Paulo se aliviar. Ele estava preso em Roma para ser decapitado, na masmorra, e o tiraram de lá para a primeira defesa, para o seu primeiro julgamento. Ele criou uma expectativa de, ao adentrar na sala do juiz, ele pensou que veria os irmãos em Cristo da igreja de Roma. Seria um apoio moral. Pô, não adianta nada, mas é um apoio. Não é um apoio? Você vai para um médico, você vai com alguém. Você vai fazer uma cirurgia, você quer alguém do seu lado. Se você vai desabar, você desaba com aquela pessoa. Nós precisamos, isso é uma necessidade inerente. Nós precisamos. Ninguém, eu vou fazer um exame, deu a notícia de uma doença grave, você segura a onda sozinho, você vai para a operação sozinho. Não é assim. Nós precisamos. E Paulo criou a expectativa, e quando ele adentrou na sala do tribunal, ele não viu ninguém. Ele disse, na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, ninguém. Todos me desampararam, me deixaram na mão. Não vi um rosto, um semblante, para dizer, força, Paulo. Ele não viu.
Mas ele não disse que Deus pese a mão. Fosse eu, fazia. Paulo disse que Deus tenha misericórdia, que o Senhor, não, no dia do juízo, não registre isso para cobrar deles. Que coração, igual ao de Jesus e o de Estevão, que na cruz disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, os apóstolos precisavam de companhia, de ajuda. Jesus, Deus não quer que levemos os nossos fardos sozinhos. Quando você liga para alguém, a pessoa chora com você. Chora. Já tive um caso de uma situação desta pessoa vir ao gabinete só para chorar. Quer dizer, se eu chorar em casa, não dá. Por quê? Porque os meus parentes saberão que é por causa de um sofrimento, e vai dar guerra entre eles, vai dar problema entre eles. Nem chorar em casa eu posso. Eu venho chorar aqui com você. E a gente ajoelhava e orava. Eu ajudei aquela pessoa a levar o seu fardo, porque nem desabafar podia. Então, levai as cargas uns dos outros. Ajuda. Por uma questão de educação, digam se eu estou errado. Quando você vê uma mulher carregando uma coisa pesada, um idoso carregando uma coisa pesada, ou uma criança carregando uma coisa pesada, nós homens não ajudamos? A gente nem pergunta se quer ajuda, a gente já pega. Não é assim? Nós não fazemos assim? Deveríamos, né? Já houve mais gentlemen no passado do que hoje. O fato é que nós tomamos esse tipo de atitude. Então, leve os fardos. Não vou me aproximar daquele irmão, está desempregado. Vai sobrar para mim. Talvez o fardo dele é pagar o aluguel. E está precisando. E se você também não pode ajudá-lo sozinho, você pode juntar 3, 4, 5 e dizer, vamos ajudar. Porque amanhã você pode ser o desempregado. E pode estar com a luz para cortar. Pode ou não pode acontecer conosco estas coisas? Então levai as cargas uns dos outros. Quem faz assim está cumprindo a lei de Cristo. Agora observem o que o apóstolo Paulo vai dizer. Observem bem. Por que muitas pessoas não levam as cargas uns dos outros? Qual é o empecilho, o obstáculo? Se alguém pensa ser importante, na minha Bíblia tem um asterístico, lá embaixo, literalmente, alguma coisa. Se alguém pensa ser alguma coisa, ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Sabe por quê muitos não ajudam os outros? Porque tem uma opinião equivocada a respeito de si mesmo ou de si mesmo. Há pessoas que acham que são alguma coisa, porque elas se comparam com os homens e não com Deus. Tem pessoas que conquistaram um cargo no poder executivo, no legislativo, no judiciário, é uma autoridade e a pessoa diz, eu sou importante. Se me consultarem para trabalhar na igreja, para cargo de vice-presidente, eu aceito. Agora, não vai me chamar para ser porteiro, para ficar abrindo porta, nem respirando álcool na mão de ninguém. Eu sou importante, eu sou uma autoridade, eu sou alguma coisa, não me ofereçam esse tipo de trabalho abaixo, aquém, indigno da minha estatura. Irmãos, quem é alguma coisa? O fato de que você hoje tem títulos, doutorados e pós-doutorados, e você adquiriu saberes e conhecimentos que outros não conquistaram, isso torna você importante? Alguma coisa para você desprezar o iletrado? Se você conquistou com o seu trabalho recursos financeiros, mora numa linda casa, tem um lindo carro, você é importante porque você tem, então você menospreza o que mora numa palafita e anda a pé? Será que ter dinheiro, ter saber, ter títulos, ocupar
posições destacadas na sociedade nos tornam importantes? Há alguma coisa? É isso que atrapalha. Quando eu julgo que eu sou importante, há alguma coisa, e eu não vou me prestar ao serviço de pegar você, atravessar a rua e ir numa farmácia despachar a sua receita. Ir lá pegar você e te levar no médico, se você está na cama e não pode. Outras pessoas podem fazer isso, eu não. O que impede as pessoas de levar os fardos uns dos outros é o seguinte: o modo como você trata os outros tem tudo a ver com o como você se enxerga. Se você se enxerga importante, se você se acha alguma coisa, então você despreza, você menospreza, você rebaixa as outras pessoas. Toda pessoa que renega o outro é porque ela se exaltou. Não tem. Paulo bate na cabeça do prego. Por que está cumprido? Porque se alguém pensa ser importante alguma coisa, e ele diz, não sendo nada, é isso que nós somos, nada. Sabe quem você é? Nada. Diga isso num auditório de ímpios e vão apedrejar. O humanismo você é fera, você aprende a motivar, a encher a bola, a exaltar o ego, você é demais, você é importante, você é uma fera, você é um vencedor. Tudo que hoje está aí na sociedade é isso. É autoestima, é autoexaltação, é autopromoção. E aí você ouve Deus dizendo, você não é nada. E isso é um punhal no coração da nossa vaidade. O nosso coração, sabe por que você não é nada? Porque Deus é santo e eu sou um mísero pecador. Eu sou digno do inferno e da condenação divina. Entregue a mim mesmo, eu faria tudo o que estão fazendo e ainda faria pior. Graças à misericórdia de Deus, ao Espírito Santo de Deus que me salvou, que me converteu, graças a Ele, somente Ele, eu fui salvo. Compare-se com Deus, compare-se com o padrão moral Jesus Cristo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, e você dirá, eu não sou nada. Mas se você se comparar com outros, você vai dizer, eu tenho dinheiro, tu não tem. Eu tenho títulos, tu não tem. Eu tenho concursos, você não tem. Então, as coisas nobres é para mim. As coisas subservientes é para você. Irmãos, você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Quando você entende que não é nada, você se humilha diante de Deus e diz, Senhor, eu sou um verme, eu não sou nada, eu sou um pecador, o Senhor se compadeceu de mim. Aí você olha para o irmão, que foi pego em flagrante pecado, e você diz, sou melhor do que ele em quê? Eu vou ajudar, com amabilidade, com gentileza, com mansidão. Porque você tem que ter um conceito exato de si, para você entender que uma pessoa não vale pelo que ela tem, ou pelo que ela conquistou, mas pelo que ela é. Tem gente rica que é pobre de caráter, tem gente pobre economicamente que é rico em caráter, tem gente linda que tem um procedimento nojento e feio, fétido. Tem gente, entre aspas, feia, e que tem caráter, tem procedimento reto, correto. Aonde nós vamos colocar a ênfase? Onde? Nós temos que botar a ênfase no lugar certo. Não se compare com os outros, sempre se compare com Cristo. Um jogador de basquete, diante de um anão, eu vou caçoar o baixinho. Aí chega um jogador de basquete, fala comigo, eu procuro assim, eu tenho que olhar. Tudo é referência. Para o anão eu sou alto, para o jogador de basquete de 2 metros, eu sou baixo. Compare-se com Deus.
Compare-se com o homem, Deus, Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é a nossa referência. Sede imitadores de Cristo. Isso me colocará no meu lugar. Isso te colocará no seu lugar. Você não é nada. Eu não sou nada. Não se iluda com a cultura, que diz: se você conquistou $1 milhão, você é. Se você tem tantos bens, você é. Se a sua música estourou na parada de sucesso, você vendeu milhões de cópias, você é. Se você tem títulos, você é. Eu não estou tirando o mérito de quem estuda, de quem rala para passar no concurso, de quem luta para vencer, de quem se esmera, dá tudo, que não tem preguiça, que faz das tripas coração e que luta para chegar onde chegou. Não podemos. Eu estou falando que diante de Deus a Bíblia diz que nós não somos nada. E mesmo que, como produto da nossa dedicação, tenhamos vencido, não me torna melhor do que ninguém, a ponto de eu dizer: eu não vou levar o fardo de ninguém, porque eu sou alguma coisa, eu sou importante. Então, aqui nós temos já a quarta ordem. Cada um avalie seu próprio procedimento. A palavra, o verbo avaliar, no grego significa aprovar, depois de testar, ok? Só dê a aprovação depois de submeter a teste. Se passou no teste, está aprovado. Então, cada um pegue o seu próprio procedimento. No grego é obra, literalmente. Aquilo que você faz, aquilo que você produz, obras da carne, é a mesma palavra, né? Vários textos bíblicos essa palavra aparece traduzida como obras. Cada um avalie, ou seja, pegue o seu comportamento, a sua conduta, aquilo que você faz e submeta a um teste severo. Avalie, ao invés de ficar avaliando a vida dos outros, avalie a sua própria vida. Se ela for aprovada, ótimo, se não, então terá motivo para orgulho, somente em si. Se você avaliar a sua conduta e o seu trabalho e for aprovado, ó Deus, obrigado, porque se aquilo que eu fiz, se as minhas obras eu não pratiquei para ser visto pelos homens, cheguei no culto em jejum, 24 horas, eu chego moribundo, com o rosto, né, tão pálido. Não, toma banho, passa perfume, passa um óleo, para ninguém ver que tu está jejuando. Se você fez caridade para ser visto. O Sermão do Monte condena as obras, é a mesma palavra. Se você faz obras para ser visto, você já recebeu a sua recompensa. Mas avalie as suas obras, suas atitudes, o que você faz. E se você for aprovado, dê glória a Deus. Paulo diz aqui, nesse mesmo Gálatas 6, ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê glória, Senhor, obrigado, foi o teu poder, a paciência que tiveste comigo, é a tua palavra, obrigado. Você não tem motivo para se gabar diante de ninguém. Então, o verso 5 diz: porque cada um carregará o seu próprio fardo. Aí parece assim: levai os fardos uns dos outros. Agora Paulo diz: cada um carregará o seu próprio fardo. Aqui a palavra fardo já é outra palavra. Levai os fardos é um peso, é algo tão pesado que você não dá conta de levar sozinho. A palavra agora, fardo, ela era usada para descrever a mochila que o soldado levava, ou seja, um peso que eu sou capaz de carregar sozinho. Por quê? Porque existem, né? Eu leio para os irmãos, eu selecionei alguns versículos e eu vou ler para
terminar. Por que que o apóstolo Paulo diz: cada um carregará o seu próprio fardo? Porque quando você estiver diante de Deus, você será julgado pelas obras que você praticou. Você é responsável. Eu não posso prestar contas no lugar da minha filha. O meu filho não pode prestar contas diante de mim. Eu vou levar o meu próprio fardo no dia do juízo final, para eu ser julgado por Deus. E Deus disse, por intermédio do profeta Jeremias, ele disse exatamente assim: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Fruto das suas ações. Esse é o seu fardo, que você vai carregar sozinho no dia do juízo final. Não dá para dizer: irmão, carrega o meu fardo aqui, divide comigo esse fardo diante de Deus. Não dá. Cada um receberá retribuição segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Um pouquinho mais à frente, ainda no livro do profeta Jeremias, o Senhor diz assim: teus planos são grandiosos e teus feitos poderosos. Diz Jeremias para Deus: teus olhos veem todo o procedimento dos homens, a fim de retribuires a cada um segundo o seu procedimento, segundo merecem os seus atos. Esse é o fardo que cada um levará diante de Deus. Nós temos também em Mateus o seguinte ensino: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então, juízo final, retribuirá a cada um segundo as suas obras. A mesma palavra obras que lá em Gálatas Paulo disse: avalie o seu procedimento. A mesma palavra. Você deve avaliar as suas obras, porque você, sozinho, nessa hora, ninguém vai te ajudar a levar o fardo. Na terra, nós devemos ajudar uns aos outros a levarmos os nossos fardos. Mas quando chegar lá, diante de Deus, não tem conversa fiada. É você e Deus, sou eu e Deus. Paulo diz em Romanos: acumulas ira para ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A mesma palavra que aqui em Gálatas é traduzida por procedimento, está lá: cada um receberá retribuição segundo as suas obras. Tem mais versículos, estes bastam para deixar claro o seguinte: diante de Deus você será julgado sozinho. Em 2 Coríntios, a palavra da cruz dessa semana vai tratar exatamente disso. Está escrito: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba o quê? Retribuição. Pelo quê? Pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Então, quais são os mandamentos de Deus? Alguém flagrou alguém pecando? Restaure, conserte, ajude. Segundo mandamento: levem os fardos uns dos outros. Seja amigo, seja amiga, seja companheiro, seja companheira. Precisa haver comunhão. Temos que estar juntos, ninguém isolado. Deus não quer ninguém sozinho levando seus fardos. Peça ajuda, seja humilde. E se alguém te ajudar, não seja presunçoso. Não diga: eu lançarei os meus fardos sobre o Senhor. Isso é muito espiritual, entre aspas. É bonito de falar. Na prática, Deus quer que você aceite a ajuda dos que se propõem
a te ajudar a levar os seus fardos. Segundo mandamento. Terceiro, avalie seu próprio procedimento. Avalie as suas obras. Por quê? Porque quem leva os fardos cumpre a lei de Cristo. Eu devo avaliar a minha vida e não a vida alheia, porque eu prestarei contas com Deus da minha vida. Aí, cada um carregará o seu próprio fardo. Não tem para onde correr. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Senhor, liberta-me do egoísmo. Eu estou vendo pessoas sofrendo, eu estou vendo pessoas vivendo momentos difíceis de suas vidas. Eu não estou me propondo, não estou me aproximando, não estou me achegando para ajudar. Tipo assim, eu não quero saber da vida de ninguém. Eu venho ao culto, volto para casa, não me meto com ninguém, ninguém comigo. Deus, enche-me de amor para que eu me predisponha a ser companheiro, companheira, ter comunhão. Deus, me liberta de pensar que eu sou alguma coisa. Eu sou um pecador mísero. Toda e qualquer tarefa eu posso fazer para o meu irmão. Não sou importante, não sou melhor do que ninguém. Peça misericórdia, seja humilde e lembre-se, você prestará contas com Deus das suas atitudes. Oremos ao nosso Deus.